Eu sou a doutora Francine Livramento e ajudo profissionais da estética facial a potencializar os seus resultados e melhorar o seu retorno financeiro. Tá? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da dor na limpeza de pele, tá? Então como realizar uma limpeza de pele sem dor, tá? Primeiramente, eu vou pontuar aqui com vocês o que causa esse desconforto, o que causa essa dor, tá? Então, dependendo da quantidade de lesões, do tempo que o paciente fica sem fazer limpezas de pele, a técnica que ele utiliza para as extrações. Então, tem vários fatores envolvidos que levam ao maior ou menor desconforto nessa limpeza de pele, tá? Então, para quem já trabalha, né, e já faz a limpeza de pele, conhece o passo a passo. Então, nós temos ali, antes das extrações, vários passos, né, de higienização, esfoliação, tonificação e emoliência, que todos eles já podem contribuir para essa emoliência. Então, esse é o principal ponto, tá? É o principal fator para que eu reduza esse desconforto do meu paciente, tá? Então, realizar uma boa emoliência, tá? Então, eu posso iniciar já antes, tá? Igual nós comentamos até no vídeo anterior, e posso também utilizar recursos durante esse passo que eu chamo de emoliência, tá? Então, só pra gente, né, resumir aqui rapidinho e entrar já no nosso ponto, tá? Então, primeiro, eu higienizando essa pele, eu já posso utilizar um sabonete com ácido, tá? Que esse ácido ele vai promover uma descompactação das células mortas, isso também amolece a superfície, tá? Dos comedões, que é aquilo que dá mais trabalho para retirar na limpeza de pele, tá? Então, é na remoção de comedões que o paciente tem mais desconforto, tanto abertos quanto fechados. Os fechados, eles dão um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque eles são hiperqueratinizados, né? São tamponados na superfície, eles têm um espessamento a mais do extrato córneo, então eles acabam que, né, são um pouquinho mais difíceis. Já outras lesões, como o milium, a pústula, que eu utilizo agulha e cureta, acaba sendo mais fácil, tá? Então, por conta dos comedões que serem um pouco mais difíceis, é para eles que eu preciso favorecer toda essa emoliência, tá? Então, já na higienização com o sabonete que tem ácido, né, ele já começa essa descompactação. Aí eu venho com a esfoliação, tá? Essa esfoliação, que ela tem que ser uma esfoliação efetiva em termos de remover células mortas da superfície sem irritar essa pele, porque depois eu tenho vários outros passos, né, da limpeza. Se essa minha pele já fica irritada no início, às vezes eu posso até precisar interromper o procedimento, tá? Então, para isso, eu posso utilizar, eu tenho várias formas, né, vários tipos de esfoliantes. O esfoliante físico, que é aquele cosmético com micropartículas, ele é o que nós mais utilizamos na limpeza de pele, tá? Só que eu posso também utilizar outros recursos, tá? Então, por exemplo, um peeling de diamantes, tá? Que é um peeling mecânico que muitas pessoas utilizam somente para os tratamentos, né? Tratamentos de clareamento, de revitalização, preparo para um microagulhamento, mas ele pode ser utilizado na limpeza de pele. A única coisa que eu tenho que lembrar é com relação aos níveis de profundidade. Se eu vou utilizar o recurso dentro de um outro protocolo, que é esse caso, né, da limpeza de pele, eu preciso utilizar da forma mais suave. E aí, então, que eu utilizo a ponteira, que é aquela menos abrasiva, que tem uma granulometria maior, que é de 150, né? Quanto maior a granulometria, menos abrasivo ele é, ou seja, mais suave essa esfoliação, tá? Então, nós encontramos os equipamentos, né? Granulometria de 75, 100 e 150. Então, nós vamos optar pelo 150. E outros fatores que influenciam, né, na agressão dessa esfoliação, que são o número de vezes que eu passo no mesmo local, então não vou passar muitas vezes, a pressão que eu coloco na minha mão, se eu colocar peso na minha mão, também eu vou esfoliar mais, tá? A pressão em milímetros de mercúrio, se também eu colocar uma sucção muito forte, a ponteira vai aderir mais na pele, então eu preciso, né, um esforço maior para deslizar, ele esfolia mais, tá? Então eu tenho que manter essa esfoliação dentro daquilo que é o mais suave possível, tá? Então, dessa forma, promovendo esse refinamento.
e isso vai amolecer a superfície, porque na verdade eu estou retirando as células que estão mais desidratadas, mais ressecadas, né? E aquelas células que estão abaixo, elas têm um outro teor de hidratação, então, elas são mais macias, né? E além disso, eu vou remover também vou reduzir essa hiperqueratinização sobre os comedões fechados, tá? Sobre todos, né? Mas os fechados, né? Aqueles que dão mais trabalho, tá? Lembrando que se meu paciente apresenta pústulas, eu não posso realizar essa esfoliação mecânica sobre lesões inflamatórias, tá? Nem pápulas e nem pústulas. Depois dessa esfoliação, imagine, olha só, essa pele está refinada, tá? Ela já tem uma outra hidratação, eu retirei aquelas células mortas, né, mais antigas, mais ressecadas, escurecidas, e aí agora eu venho com o cosmético, tá? Que é o cosmético emoliente, e de preferência que eu utilize um cosmético com um ativo emoliente que seja realmente eficaz, tá? E depois eu venho com a fonte de calor. Então, eu já tenho 2 recursos aí para essa emoliência. Tá? Então, dessa forma, eu já vou minimizar bastante o desconforto do meu paciente. Por quê? Porque vai ficando mais fácil remover estas lesões, tá? Esses comedões. Depois desse tempo, né, que deu o tempo do emoliente, né, esse passo de emoliência, eu vou para as extrações. Aí, no momento das extrações, eu posso utilizar também algumas estratégias para facilitar, tá? Então, é aquilo que eu, né, comento, eu costumo orientar, né, costumo ensinar para os meus alunos a extração manual, tá? É uma extração que eu tenho que ter bastante cuidado, eu tenho que proteger as minhas unhas, eu tenho que estar, né, utilizando luvas, proteger a ponta do dedo com algodão, tá? E vou realizar manobras específicas para cada lesão, tá? Digamos que eu encontre alguma dificuldade, tá? Em um ou outro comedão. E aí, ao invés de ficar insistindo, apertando muito, porque aí o meu paciente vai ter mais desconforto, eu posso aplicar novamente um emoliente em creme e depois eu venho e, né, procedo essa extração. Deixo ele ali um tempinho, isso vai me ajudar, tá? Eu tenho outros recursos também, como cureta, tá? Como a sucção, uma agulha, tá? Que são recursos que também podem facilitar as extrações, fazer com que eu não precise aplicar tanta pressão, tá? Porque é essa pressão, né, às vezes exagerada, que incomoda, que causa dor, que causa desconforto para o meu paciente, tá? Então, o que nós observamos? Por mais, né, que nós utilizamos muitas vezes esse termo da limpeza de pele sem dor, muitos profissionais utilizam, totalmente sem dor, ela não acontece. A gente pode dizer que não acontece, tá? Eu, particularmente, não acho, não considero que seja um caso que necessite o uso de um anestésico, né? Já me perguntaram isso, professor, eu posso aplicar um anestésico para fazer a limpeza de pele? Né? E normalmente nós utilizamos para outras técnicas, né, que realmente lesionam, que realmente agridem a pele. Então, eu não adoto essa conduta, não oriento dessa forma, tá? Mas eu vou trabalhar muito bem, né, tudo que antecede a emoliência, e vou abrir mão de todos os recursos que eu tiver para facilitar essas extrações. Com isso, ele vai ter, né, ele vai sentir menos desconforto, tá? O procedimento vai ser mais rápido, tá? Eu vou conseguir aproveitar melhor o tempo de ação do meu cosmético emoliente, tá? E além disso, eu tenho também condutas para o meu paciente, tá? Então, quando você começa essa limpeza de pele, porque muitas vezes o paciente, ele já agenda a limpeza de pele e ele vem, a gente não conhece, né? Não tivemos ainda um contato com a pele dele. E aí você vê que tem muitos comedões, você vê que são comedões, às vezes, né, no caso de comedões abertos, que estão bem escurecidos, bem oxidados, isso significa que eles estão ali há bastante tempo, tá? Os ósseos foliculares mais fechadinhos, a pele mais desidratada, mais ressecada. Então, a gente já observa que esse paciente não tem muito cuidado em casa com relação à hidratação, uma esfoliação, tá? Ele ainda não está em tratamento com você.
Nós sabemos também que ele não faz as limpezas de pele periodicamente, por conta das características, né, desses comedões já mais antigos e em grande quantidade. Então, eu costumo já direcionando aqui o meu paciente, né, quando eu começo o atendimento, eu já pergunto para ele quando foi a última vez que ele fez a limpeza de pele. E aí muitos vão responder que tem alguns meses, ou tem mais de ano, ou nunca fez, tá? Então é aí que você tem que passar também um pouco da responsabilidade para ele, fazendo uma orientação, tá, de um skincare adequado para favorecer as extrações da próxima vez que ele vier, tá? E um outro ponto que eu acho muito importante é assim, nós temos um tempo de efeito do emoliente, tá? Que é em torno de 20, 25 minutos. Então, por mais que eu faça um reforço desse emoliente, tá? Colocando sobre aquelas lesões mais difíceis, né? Como eu comentei, eu tenho aí um tempo máximo de 30 minutos de extrações, tá? E aí, esse paciente que tem muito, às vezes ele vai, né, falar para você, não, pode tirar tudo, não tem problema. Só que se no dia seguinte surge uma crosta e depois uma mancha, né, ou mais escuro, mais clara, ele não vai ficar contente com a gente, tá? Então, às vezes ali na hora ele fala, pode tirar tudo, mas eu sempre costumo ser firme nesse ponto e oriento as minhas alunas também, para você, né, dizer que não, qual é a sua conduta, que você trabalha dessa forma, não vai exceder os 30 minutos de extrações, para preservar a pele dele, tá? Então é para segurança sua, né, do profissional e também a segurança do paciente. E aí você vai pedir para que ele retorne dentro de 15 ou 20 dias para você fazer uma outra limpeza de pele, tá? E aí muitos desses comedões que você retirou, eles não vão voltar nesse período, e aí você vai finalizar o processo, tá? O que é uma nova limpeza completinha. Só que nesses 15 dias, 15 ou 20 dias, você passa para ele utilizar um esfoliante em casa. Pode ser um esfoliante enzimático, às vezes é até mais seguro, porque os esfoliantes físicos, às vezes, como eles não têm muita noção, né, da abrasividade, às vezes eles friccionam muito e agridem essa pele, a não ser que você faça, você pode fazer um sabonete esfoliante para ele usar uma vez por semana, ou até 2 vezes por semana, com micropartículas de microesferas de polietileno, e aí você coloca uma concentração bem baixinha, porque aí ele vai promover uma esfoliação suave, tá? E deixa bem claro, não é para todos os dias, 2 vezes na semana no máximo. E também um hidratante, tá? Então, com essa esfoliação, com esse hidratante, quando ele retornar, já vai estar mais fácil. Então, a partir do momento que o paciente tem esses cuidados e faz a limpeza, né, no tempo correto, respeitando, né, os intervalos que o profissional vai orientar, e faz regularmente essa limpeza, aí quando ele chega no seu espaço, você utiliza todos esses recursos, né? Abre mão de todas essas técnicas para facilitar as extrações, o desconforto vai ser mínimo, tá? Eu falo por experiência própria. Então, digamos que ele veio, você fez, né, esse primeiro processo, você passou essa orientação de skincare para ele, e depois de 20 dias ele retornou. Você já vai observar essa diferença, e se a partir daí ele iniciar um tratamento, onde ele esteja com você toda semana, ele já não precisa mais usar o esfoliante em casa. Aí você faz a esfoliação uma vez por semana, tá? Caso ele não venha a fazer um tratamento, é aquele paciente somente de limpezas de pele, né, periódicas, então que ele vem a cada 30 dias, a cada 40 dias, aí você mantém a esfoliação, mantém o hidratante, né, e também os outros, né, produtos desse skincare. Então, o higienizante, né, se tem o higienizante já com esfoliante, que não é para todos os dias, você tem que ter um outro para todos os dias, uma solução tônica, o fotoprotetor, tá? Se ele está tratando, né, se ele observa que tem, né, às vezes uma prevenção de envelhecimento, promover um efeito iluminador e clareador, você já coloca também, né, produtos específicos para a noite, tá? Então, dessa forma, nós temos aí, né, e a gente pode, né, delimitar um pouco mais tudo isso que eu falei para vocês dentro desses 5 passos, né, para uma limpeza de pele com menos dor, né, com pouquíssimo desconforto, tá? Então, a questão da esfoliação, tá? A emoliência adequada, a técnica correta, tá? Para as extrações, mesmo que seja, né, a extração manual,
a utilização de recursos, tá? Para ajudar, para facilitar, como o caso de a sucção, que eu comentei, o uso de uma cureta, tá? A espátula de um peeling ultrassônico logo depois da emoliência, tá? E esse cuidado do paciente em casa, tá? A esfoliação e a hidratação que ele vai fazer, tá? Então, estas condutas, né, esses 5 passos, são muito interessantes para reduzir o desconforto, tá? Para ficar ali naquele ponto, né, que o paciente não se incomoda em voltar, porque às vezes quando ele tem muito desconforto, e isso às vezes, né, parte é culpa dele por não ter esse cuidado, parte às vezes é do profissional, tá? Por conta da conduta, ele acaba não querendo voltar. Né, ele considera como um trauma muito grande na pele, né, uma agressão muito grande ali na pele, e ele não quer voltar. E isso nós não queremos jamais, né? Então, é muito importante que a gente adote aí esses 5 passos, tá? E aí o meu paciente vai estar sempre retornando, sempre fazendo essas limpezas de pele, fazendo, né, de uma forma correta, periodicamente, tá? Então, hoje era isso que eu gostaria de conversar aqui com vocês, tá? Lembrando, tá, para vocês aqui, né, do nosso canal, aqui no YouTube, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e que acompanhem aqui os nossos vídeos, ok? Muito obrigada, até mais!